José, então, o livro de Gênesis mostra no final como José cumpre sua vocação, cumpre o chamado, o propósito, a missão de seu antepassado Abraão. Como ele incorpora, como ele abraça a missão, como ele percebeu que o seu propósito era ser bênção para todas as nações, bênção para o Egito, bênção para todos em derredor. É muito interessante o livro de Gênesis. Gente, mas a gente conhece depois os outros livros da Bíblia, do Antigo Testamento, e vamos percebendo que os descendentes de José, de Jacó, de Abraão, de Isaac, começaram a se distanciar de sua missão, de sua vocação, a ficarem si mesmados, se sentiram os exclusivos de Deus, os favorecidos do Senhor, retiveram a bênção única e tão somente para seu bel prazer, tornando-se assim maldição para as nações em derredor, e trazendo sobre si maldição. Perderam-se. E olha, infelizmente, o povo como um todo não cumpriu mais a sua vocação, que estava lá em Abraão, e que se viu de uma maneira bem plena a personalidade da pessoa de José. E agora, irmãos, Deus fez uma promessa para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias, eu vou abençoar a tua descendência. Deus, por acaso, faz uma promessa que ele não cumpre? Essa promessa que Deus fez vai ser cumprida, e foi cumprida através de um descendente de Abraão, que é Jesus Cristo, nascido de mulher, que vai pisar a cabeça da serpente, que veio para desfazer as obras do diabo, que é de fato o rei de Israel, sim, mas só de Israel não, o rei das nações, o rei dos reis. Vocação universal da igreja, o Messias de todos, nascido em Israel, nascido em Belém, mas que é bênção e luz para todos os povos, para todas as nações, e em Cristo, e a partir de Cristo, na sua igreja, cumpre-se aquilo que foi dito, aquilo que foi prometido a Abraão: te abençoarei, abençoarei a tua descendência, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E na igreja, o que é que nós vemos? Lembra de Pentecostes? Nós lembramos bem de Babel, e agora vamos ouvir a história de Pentecostes. Pentecostes é a inauguração da igreja. Que temos em Pentecostes? Grupo de 120 cristãos, seguidores de Jesus Cristo, discípulos, reunidos, escondidos, acanhados, mas que recebem a promessa do Pai. Eles como igreja, eles eram a igreja reunida em oração, recebe o batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo é derramado sobre a igreja, a promessa do Pai se cumpre, e eles passam a falar em outros idiomas. Não é assim? Olha que interessante. E com uma ousadia, com uma coragem, saem do cenáculo, saem do aposento em que estavam reunidos e vão para as ruas. E naquela época era a festa de Pentecostes. Estavam reunidos em Jerusalém pessoas tementes a Deus, provenientes de povos distintos, de variados povos, variadas etnias estavam ali representadas. Pessoas de diversas línguas, povos, tribos e nações estavam reunidas em Jerusalém por ocasião da festa de Pentecostes. E o que acontece? Acontece um fenômeno no dia do nascimento da igreja. Presta atenção. Acontece um fenômeno que é exatamente o fenômeno reverso do fenômeno de Babel. O que aconteceu em Babel? Em Babel, o povo falava uma só língua. De repente veio a maldição, veio o castigo, e o povo passou a falar línguas estranhas uns para os outros,
línguas distintas, e eles não se entendiam mais, uma baita confusão se estabeleceu, o que provocou um distanciamento, um estranhamento e uma inimizade entre os povos e as nações. O que é que acontece em Pentecostes? No dia que é o primeiro dia da igreja, o dia do nascimento da igreja, o Espírito vem, e vem como bênção e não vem como maldição. E nessa bênção, os homens, movidos pelo Espírito, os crentes movidos pelo Espírito, passam a falar um idioma que agora é compreendido por aqueles que vêm de distintas partes do mundo. E eles ficaram maravilhados com o fenômeno. Fenômeno de fazer com que cada um pudesse entender o que, por exemplo, o apóstolo Pedro estava falando em outras línguas, em outros idiomas. Eles podiam entender na sua própria língua materna. Eram pessoas nascidas em outras partes. Pedro falava um idioma só. E alguém que nasceu na África entendia e compreendia, como que na língua de seu coração, como na sua própria língua materna. E estranhou: como é que você que é da Ásia, como é que você que é da Europa, como é que você que é do Norte, como é que você que é de outra parte distante pode entender o que esse homem está falando, se ele está falando na minha língua materna? Eu sei que você não nasceu lá. O quê? Quer dizer então que você está ouvindo ele na sua língua materna? Eu é que estou ouvindo ele na minha língua materna. Eu acho que poderia até ter uma discussãozinha sobre em que língua materna estava falando Pedro. O fenômeno se dava nos ouvidos, cada um ouvia falar na sua própria língua, e houve conversão, e houve agora agrupamento de povos, agrupamento de gente de distintas partes que podiam entender as maravilhas de Deus da sua própria língua materna, e unidos pelo Espírito, unidos por uma língua comum, a língua do Espírito, reverteu-se a maldição de Babel, e foram batizados naquele dia mais de 3.000 homens. Que coisa extraordinária! Esse é o sinal da igreja. Qual é o sinal da igreja? Por que isso aconteceu no primeiro dia? A igreja não é a igreja de Israel, a igreja não é a igreja dos brasileiros, é a igreja de todos os povos. Ela não tem fronteiras, ela não é a igreja de uma raça, de um povo, de uma etnia. É a igreja universal para todos os povos, um Cristo universal que é Rei dos reis e Senhor dos senhores. No capítulo 11 de Gênesis, ouvimos falar sobre línguas e ouvimos falar sobre nações. Em Pentecostes estamos ouvindo falar sobre línguas e estamos ouvindo falar sobre nações. Um efeito oposto de cura e de redenção. Aí vamos lá, para resumir a história, vamos para Apocalipse. Você sabe que eu já estou tentando, né? É o último livro da Bíblia, de Gênesis. Passamos pelos Evangelhos, fomos para o livro de Atos e estamos agora no livro de Apocalipse. Você sabe quantas vezes aparece a palavra nação ou nações no livro de Apocalipse? 20 vezes. 20 vezes não é pouco.